Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: A sombra do velório. Eu sempre gostei de fotografia, mas não tive a oportunidade de estudar ou me profissionalizar. Hoje eu trabalho como assistente de cozinha, em uma lanchonete. Não é o emprego dos meus sonhos. Mas, eu consigo ter as tardes livres para praticar e tirar algumas fotos na luz do dia. Ainda não tenho condições de comprar uma câmera profissional. Eu uso meu celular para praticar minhas fotos, e sempre procuro lugares tranquilos e pouco movimentados para tirar minhas fotos. Um dia, eu estava em meu dia de folga e decidi ir ao cemitério para praticar minhas fotos. Eu gosto de ir ao cemitério porque o ambiente é sempre calmo e silencioso, e eu posso me concentrar e ter o tempo que eu preciso para tirar uma boa foto do ambiente. Neste dia, quando cheguei ao cemitério, vi que havia um velório acontecendo. Eu não costumo tirar fotos de pessoas, mas nesse dia, algo me dizia que era para tentar algo novo. Eu resolvi mudar um pouco a perspectiva das minhas fotos. Eu parei longe do velório e tirei algumas fotos. Parecia que tudo estava de acordo, as fotos tinham ficado realmente boas. Mas, quando fui olhar as fotos no meu celular, vi algo estranho em uma das fotos. Havia um vulto, parecia humano, como se fosse uma pessoa do lado do caixão. Mas, aquela sombra não parecia ter corpo vivo, a luz passava por ele como se não houvesse nada ali. Eu fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Seria um fantasma? Perguntei para mim mesmo em minha cabeça. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu senti um arrepio na espinha. Curioso, eu respeitosamente fui conversar com um dos entes do velório. Me dirigi para uma mulher, a que parecia estar mais calma naquela situação. Me apresentei como um estudante de fotografia e disse que estava praticando quando bati aquela foto. Se eles não gostassem, eu poderia apagar a imagem, mas eu havia fotografado uma situação inusitada. E queria saber se eles reconheciam aquela presença na foto. A mulher que estava conversando comigo ficou surpresa ao ver a foto. A calma que ela tinha no olhar imediatamente se transformou em lágrimas. Fiquei meio sem jeito, não queria causar nada de ruim naquela situação. Ela, com um tom choroso, me disse que o velório era de sua avó, e que o rosto na sombra era de seu avô. Perguntei: como assim? Ela tinha certeza disso, até me mostrou uma foto e era realmente igual. Eu me senti tocado pela história da mulher, e também um pouco assustado. Eu não sabia o que dizer. Eu não acreditava em fantasmas, mas aquela foto era inegável. A mulher disse que seu avô havia falecido há 3 anos, e que sua avó sempre dizia que ele estava sempre próximo e protegendo ela de qualquer perigo. Ela me disse que não duvidava, mas também não dizia que acreditava com certeza naquilo. Mas aquela foto era algo surreal. Seu avô estava realmente ao lado de sua avó em seus últimos minutos nesta terra. E sua alma deve ter retornado para acompanhar sua esposa na trilha do outro mundo. Eu fiquei surpreso com a reação da mulher. Eu não sabia o que dizer. Confesso que não acreditava nessas coisas, mas fiquei muito tocado com a história da mulher. Eu espero que juntos eles caminhem e encontrem a paz eterna. Segundo relato: O número do além. Recentemente, comecei a estagiar em uma empresa de construção que estava trabalhando em um novo prédio comercial. Eu estava animado para começar a trabalhar na obra. Era um projeto grande e desafiador, e eu estava ansioso para aprender o máximo possível. No entanto, logo no primeiro dia, algo estranho aconteceu. Eu estava acompanhando o supervisor no canteiro de obras quando senti meu celular vibrar. Não iria atender a chamada naquela hora, logo com meu supervisor ao meu lado. Então, mais tarde olhei para o visor e vi que era uma chamada perdida de um número desconhecido.
Pensei que devia ser alguma propaganda ou engano, então deixei para lá. No fim dia, eu já estava me preparando para sair e ir para casa, quando recebi outra chamada. Olhei no identificador, e estava anônimo. Odeio atender ofertas e propaganda pelo celular, mas desta vez, resolvi atender. A ligação era muito ruim, com muito chiado. Uma voz grossa e distante disse: "Me ajude." Eu fiquei confuso. Eu tentei perguntar quem estava falando, mas a voz estava muito distorcida. A ligação desligou. Eu fiquei pensando naquilo. Eu não sabia o que fazer. Inicialmente eu ignorei a chamada, tentei esquecer do que eu ouvi, pensando que fosse apenas uma brincadeira ou um engano. No dia seguinte, estava no mesmo local quando recebi outra chamada do mesmo jeito. Desta vez, a voz disse: "Vi está ali." A chamada caiu. Eu olhei para os lados, mas não vi ninguém. O que estaria ali? Eu fiquei preocupado. Eu não sabia se estava alucinando ou se realmente havia alguém tentando se comunicar comigo. Eu decidi investigar. Eu andei pelo canteiro de obras, procurando por alguém que pudesse estar tentando se comunicar comigo. Finalmente, vi um homem de terno e capacete. O homem estava falando ao telefone. Eu corri até o homem e disse: "O que você quer?" O homem ficou surpreso. Ele olhou para mim e disse: "Eu não sei do que você está falando." Eu fiquei furioso. Eu tirei o telefone da mão do homem e disse: "Quem é você e o que você quer comigo?" O homem ficou ainda mais surpreso. Ele disse: "Eu sou um dos sócios deste prédio. Eu não sei quem você é." Eu fiquei ainda mais confuso. Eu disse: "Então, quem é que está me ligando?" O homem disse: "Eu não sei de nada. Eu não tenho nada a ver com isso." Eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia onde colocar minha cara de tanta vergonha pela gafe. Eu entreguei o telefone de volta ao homem e disse: "Me desculpe." Saí correndo de lá e voltei para o trabalho, ainda preocupado com o que estava acontecendo. Mas o homem, furioso pela minha atitude, fez uma reclamação junto ao gerente da empresa de construção e eu recebi uma advertência. Como era meu primeiro dia, não me demitiram, mas disseram para eu não ir naquela obra pelos próximos dias. Eu deveria ficar no escritório. No final do dia, recebi mais uma chamada do mesmo número. Não acreditava nisso, depois de tudo aquilo. Desta vez, eu atendi e gritei: "O que você quer?" A voz baixa e rouca disse: "Dele, embaixo", e a chamada desligou. Eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça. E, com um estalo em minha mente, embaixo? Será que tem um homem embaixo daquela obra? Não podia ser, era uma ideia absurda. Mas nada poderia ser mais absurdo do que eu estava passando naqueles dias. Segui meu instinto, e liguei para meu companheiro de trabalho, e contei o que estava acontecendo. Eu pedi para ele investigar as imagens do solo da construção. Ele fez a investigação, revisou as imagens de ultrassom do solo e descobriu realmente tinha algo embaixo da estrutura. Ele ficou em pânico, e, imediatamente pediu para que um dos homens escavasse aquela parte. O corpo era recente. A polícia foi chamada, e as autoridades investigaram e descobriram que o homem havia sido atropelado na madrugada próximo à obra. Nas imagens de segurança de trânsito, era possível ver o condutor colocando o homem dentro do carro. A gravação seguia até a proximidade da obra. Nas imagens de segurança da obra, eles viram o mesmo sócio do prédio que havia reclamado de mim carregando o corpo e enterrando no chão que iria ser concretado. Provavelmente aquele homem iria enterrar seu terrível segredo no chão daquele futuro centro comercial. Eu fiquei aliviado ao saber que havia ajudado a resolver o mistério. No entanto, também fiquei triste ao saber que uma pessoa havia morrido de forma tão trágica e, se não fosse essa ligação, ele iria passar a eternidade no fundo de um centro comercial. Eu continuei a trabalhar na obra, mas nunca mais recebi nenhuma ligação misteriosa.
Provavelmente, após ajudar o homem falecido a encontrar a paz e um enterro digno, após aquela macabra situação, nada mais iria acontecer naquele lugar. Terceiro relato. A alma do apartamento. Depois de muitos anos morando com meus pais, finalmente consegui realizar o sonho de comprar um apartamento. Claro que foi um financiamento e vou ficar 30 anos pagando, mas é uma verdadeira conquista que resolvi comemorar. A aquisição foi um apartamento na planta, e, após longos 3 anos de espera, finalmente a construção se encerrou e me chamaram para fazer a tão aguardada vistoria no prédio. Infelizmente minha rotina de trabalho é muito intensa e não tinha muito tempo livre para ir ver a construção, e, para minha sorte, abriram uma exceção e me deixaram com que eu pudesse ver o apartamento à noite. Estava muito emocionado, chegou o dia e fui ver meu tão sonhado apartamento. Chegando lá, o engenheiro me recebeu, e subimos pelas escadas do prédio. Nem tudo são flores, não havia luz, foram longos 7 andares de escada. Ele abriu o apartamento, e meu coração quase pulou pela boca de emoção. Ele perguntou se queria que eu acompanhasse a vistoria, mas eu queria curtir aquele momento, disse que eu iria ver tudo e chamava ele. Então ele desceu para a recepção. Eu fui iluminando tudo com a lanterna de meu celular, vendo cada canto, e rindo sozinho com aquilo. Decidi tirar algumas fotos para registrar aquele momento, e, claro, compartilhar com meus amigos e família. Mas, foi aí que o terror se instalou. Decidi refazer toda a entrada do apartamento, voltei para o corredor e fui até o elevador para tirar uma foto do hall. E, foi quando a foto capturou algo. Um vulto, uma sombra no fim do corredor. Quando olhei quase pulei de susto. Eu olhava o corredor e não havia nada. Como assim? Pensei. Devia ser alguma sujeira na câmera. Limpei a lente e decidi tirar uma outra foto. E, o vulto estava mais perto. Comecei a tremer. Não pode ser, agora o vulto tinha uma forma humana, parecia que estava de pé me encarando. Quase surtando de medo, tirei a foto. Já me preparava para gritar e correr, corajosamente olhei para o celular. E, não havia nada. Ufa! Que alívio, pensei. Entrei no apartamento, e, fui tirando as fotos dos cômodos e da vista da janela, era incrível. Mas, quando fui dar um zoom na foto da janela para ver a paisagem mais de perto, não podia ser. Queria chorar, era o vulto. Aquela coisa, estava refletida no vidro da janela bem atrás de mim. Me virei correndo e tirei uma foto, mas não havia nada. Não, eu não estava alucinando, a foto estava ali. Tinha algo ali. Desci correndo apavorado que quase caí pelas escadas. Contei o que vi para o engenheiro, e ele subiu comigo até o apartamento novamente. Tirei algumas fotos e não tinha mais nada por lá. Ao sair, fui conversar com meus novos vizinhos. E um deles me contou uma história sombria. Ele disse que, no lugar em que construíram o prédio, havia um senhor que faleceu dentro da própria casa. O filho dele vinha visitar constantemente, e foi em um dia em que o pai não atendeu suas ligações que ele desconfiou e no meio da madrugada veio ver. O homem havia tido um infarto e faleceu em sua cama enquanto dormia. Ele me disse que os trabalhadores da obra, de vez em quando saíam da construção dizendo que tinham visto algo no meio da obra. Ele pensava que poderia ser a alma daquele pobre senhor que faleceu dormindo. Nunca houve relatos de nenhum mal, somente o avistamento de uma estranha sombra que os observava. Como se estivesse querendo entender o que estava acontecendo no lugar que um dia foi sua casa. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.